Bom dia, turma, tudo bom? Turminha, vamos seguir aí então, né, a nossa apostila e vamos falar sobre o segundo maior bioma do Brasil, que é o Cerrado. Então, observe aqui. Ele ocupa toda a região central do Brasil. Cerrado, muita gente chama o cerrado de savana, né, porque lembra muito as savanas africanas. São semelhantes mesmo, tá, turminha? Mas existem algumas peculiaridades. Então, nós vamos chamar o nosso bioma central do Brasil de Cerrado, certo? Eu coloquei para vocês uma imagem de algo extraordinário que acontece no Cerrado. Observe aqui. Em certa época do ano, os cupinzeiros ficam com esse brilho, essa luzinha, na verdade. Os cupins emitem luz, assim como o vagalume, para atrair a fêmea. E aí, em certas épocas do cerrado, você olha os campos do cerrado e os cupins estão todos iluminados. Deve ser maravilhoso, né, gente? São cupins do cerrado, certo? Então, vamos falar do cerrado, que é um bioma localizado na região central do nosso Brasil. O segundo maior bioma depois da Amazônia, né? Bom, o Cerrado, gente, é uma região onde a vegetação predominante é por gramíneas, gramas e plantas herbáceas e arbustivas ou arbustos. Isso quer dizer que a maior parte da vegetação do Cerrado são plantas pequenas, plantas baixas. Não existe no Cerrado plantas extremamente altas como na floresta amazônica, tá? O bioma Cerrado predomina no bioma Cerrado, as plantas típicas do Cerrado são plantas baixas, plantas pequenas, as gramíneas, plantas herbáceas e arbustos. O arbusto é um pouquinho maior que as herbáceas. É uma região, gente, com duas estações bem definidas. O verão no Cerrado é um verão chuvoso e o inverno no Cerrado é um inverno seco. O Cerrado tem duas estações bem definidas, uma seca e uma úmida. A época seca é a época do inverno e a época úmida é a época do verão. Então, chove muito no verão e não chove no inverno. Esse é o clima característico do Cerrado. Adiante. E eu tô aparecendo ali. Isso é o Cerrado. Perceba que eu tenho bastante gramas, tá? As árvores distantes umas nas outras e árvores baixas, árvores pequenas, ervas e arbustos. Adiante. Turma, o Cerrado, ele é uma região importantíssima para as bacias hidrográficas brasileiras, porque o Cerrado, olha o que eu coloquei aqui em cima, ele é um berçário das nascentes. Os principais rios brasileiros nascem na região do Cerrado. Acompanhe comigo aqui, ó, na ponta da caneta, tá? Aqui, ó, o Cerrado tá no meio do Brasil. Nasce no Cerrado o Rio Paraná. Ele nasce no Cerrado e desce. Nasce no Cerrado também, aqui, ó, o Rio Paraguai. Nasce no Cerrado o Rio Araguaia, que vai lá para Tocantins. Nasce no Cerrado o Rio Tocantins, que também sobe. Nasce no Cerrado o famoso Rio São Francisco, que deságua lá no Nordeste, no Oceano Atlântico. Perceba, gente, que o Cerrado é a principal região de nascentes aqui no Brasil. Os rios Araguaia e Tocantins nascem no Cerrado, o Rio São Francisco nasce no Cerrado, o Rio Paraguai e o Rio Paraná nascem no Cerrado. Então, gente, o Cerrado ele não pode ser desmatado como ele anda sendo, porque a água de todas essas regiões aqui, ó, dependem do Cerrado, tá bom? Adiante. Turminha, além de os principais rios brasileiros nascerem na região do bioma Cerrado, o Cerrado também possui água lá nos lençóis freáticos, água subterrânea, que são os aquíferos, né?
Então, olha o que acontece. Quando chove no cerrado, essa parte dessa água infiltra, entra dentro do solo e abastece esses aquíferos aqui, certo? Olha o aquífero Guarani, como ele é imenso, né? Uma parte do aquífero Guarani, observe aqui, ó, é abastecido pelo cerrado. Isso aqui tudo é cerrado, ó, onde eu tô circulando. É o centro do Brasil. Isso aqui é cerrado, o centro do Brasil. Então, no cerrado, além de nascerem os principais rios brasileiros, o cerrado abastece os aquíferos, que são os lençóis freáticos, e os lençóis freáticos são reservas de água doce, água potável, água que nem precisa passar por tratamento para a gente poder beber, de tão potável que é. E aí, gente, nós caímos num problema do cerrado que é o desmatamento. O cerrado foi e está sendo muito desmatado para plantar soja e para criar gado. O desmatamento no cerrado, gente, faz com que o solo não consiga absorver água. Se o solo do cerrado desmatado, se o solo desmatado não absorve água, não abastece os aquíferos, né? Então o aquífero, ele não recarrega os rios. E aí, se os rios ficam sem água, a gente é que fica sem água. Então, olha que interessante esse slide, tá? Esse slide eu retirei de uma página do Facebook chamado Água Sua Linda, tá? Segue lá, só tem coisa importante para as provas. Água Sua Linda. Nessa reportagem, eles mostraram como o desmatamento afeta a água, como o desmatamento faz faltar água. Por quê? Porque o solo desmatado, ele não puxa tanta água. Então, não abastece, o solo não absorve água. Se não absorve água, a água não vai chegar lá no fundo, nos aquíferos. E, gente, o aquífero é que abastece a nascente. Sem os aquíferos, a gente não tem nascente. Se não tem nascente, não tem água de rio, aí a gente é que fica sem água. Isso é terrível? Sim, isso é muito terrível. O homem, novamente, interferindo na natureza para o lado negativo. Adiante. Mais uma imagem do cerrado. Isso que você está vendo é a vegetação típica do cerrado, tá? Observe que a vegetação predominante, a que tem maior quantidade, são capins, que são as gramíneas, e árvores pequenas, ó, ou arbustos, certo? Perceba a diferença do bioma amazônico, né? Se fosse a Amazônia, isso aqui estava cheio de árvore alta e verdinha, e aquela mata fechada, muito úmida. O cerrado não, tá? O cerrado tem uma estação úmida, que é no verão, e uma estação seca, que é no inverno. As árvores do cerrado, gente, são árvores tortas. Olhem aqui esses galhos como são tortos, né? Parece que entortaram o tronco da árvore. E isso é uma característica das árvores do cerrado, terem galhos tortuosos, são árvores com raízes, que é na ponta da caneta, raízes muito profundas, por quê? Porque na estação seca elas têm que buscar água lá do fundo do solo. São plantas que possuem a casca grossa para se protegerem do fogo. As folhas são pequenas e coriáceas, parecem couro, tá? Pequenas para não perderem água para o ambiente. Planta que tem folha grande perde muita água para o ambiente. As plantas do cerrado têm folhas pequenas aqui embaixo, ó, para evitar a perda de água, e folhas coriáceas, folhas resistentes ao fogo, ok? Então, galhos tortuosos, raízes profundas, casca grossa e folhas coriáceas e pequenas. E com muitos pelos, porque o pelo mantém a água na folha. Adiante. Os animais, gente, do cerrado. Estourou. Os animais do cerrado são muito variados. O cerrado tem uma enorme biodiversidade, né? O lobo-guará, a cutia, a onça pintada, tucanos, o coati, a anta,
onça parda, veados, o tamanduá-bandeira, que é um símbolo do cerrado, né? São todos animais típicos do cerrado. Não pensem que o cerrado tem pouca diversidade. É óbvio que tem menos que a Amazônia, mas ainda assim, gente, são muitas espécies de animais. Muitas espécies de plantas, tá? Novamente, ó, plantas com a casca grossa para proteger do fogo, folhas coriáceas e pilosas, o pelo mantém a umidade. As raízes são muito profundas. Olha aqui o tamanhozinho da planta e o tamanho da raiz dela. Raízes muito profundas para buscar água, principalmente na estação seca, tá? Isso são adaptações para falta de água, porque na estação do inverno não chove, né? O cerrado passa aí 5 meses sem chuva na estação seca. E aí as plantas têm que se virar para sobreviverem. Então, esses pelos mantêm a umidade na folha, a raiz profunda ajuda a pegar a água do solo. Eu digo que essas características são características de xeromorfismo ou escleromorfismo, de plantas adaptadas a condições de secura, certo? Adiante. Novamente, para vocês perceberem como os galhos, eles são tortuosos. Olha que planta linda, gente. Toda torta, com casca grossa para proteger do fogo, né? Tranquilo? Adiante. O solo do cerrado, gente, é um solo ácido, porque tem uma grande quantidade do elemento químico alumínio, tá? Então, quando as pessoas elas vão plantar no cerrado, elas têm que corrigir essa acidez colocando um fertilizante, uma substância básica. Não é um solo bom para plantar, porque é um solo ácido. Tem que corrigir, ok? E terminou o cerrado. Eu vou dividir o vídeo para não ficar longo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, que será sobre a caatinga.